Conexão Brasília, com Diego Amorim. Chegou aquele momento que a gente espera toda sexta-feira, dona Michele. Que delícia! Hoje a gente tem um sextou completo e, como você sabe, sempre com resumo musical. Bora, Diego? Bora, Michele, Nonato. Olha, ontem eu estava finalizando aqui o meu roteiro do resumo musical em casa, lá no escritório. Meu filhinho, Pedro Henrique, 5 anos, chegou e falou: "O que você está fazendo, papai?" Falei: "Papai está preparando o que vai dizer amanhã na rádio." Aí ele: "Então escreve aí: Pedro Henrique tá dando um oi para vocês." Então, eu preciso dizer isso aqui no ar. Oi, Pedro. Pedro Henrique tá dando um oi para vocês, tá? Eu começo o resumo musical assim. Oi! Aí eu disse que ia cantar, ele falou: "E que música você vai cantar pra mim?" Eu falei: "Filho, em razão do horário, eu acho que vai ser Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato." Acorda, meu filho, acorda todo mundo e vamos pra sexta-feira. Eu começo o resumo musical de hoje com essa celebração do Oscar e perguntando a vocês, Michele Trombelli, sabe o que vai ter no Oscar em Los Angeles no próximo dia 2 de março? Não. Além do ouro Uma brasileira, uma brasileira, Vamos ter que tocar Paralamas. Vai ter brasileira no Oscar no dia 2 de março em Los Angeles, viu? Estamos na torcida. Mas aqui na política em Brasília, a gente começou a semana com uma reunião ministerial tensa. Foi a primeira reunião de 2025. Lula reuniu ali todos os seus aliados, deu uma bronca ali em relação às portarias que estavam saindo pelos ministérios sem o aval da Presidência da República, e essa reunião ministerial marcou também o novo tom de discursos do presidente Lula a partir da chegada do novo chefe da comunicação da Presidência da República, o Sidônio Palmeira. Eu comentei ontem aqui que o Lula voltou a focar no governo anterior. Falei até da volta do nós contra eles, né, da comparação com o governo anterior, e eu já sabia que isso ia acontecer, porque não tem jeito. Isso já tá virando novela, não precisa assistir pra saber o final. Na política brasileira tá desse jeito. O Lula não sai da boca do Bolsonaro, o Bolsonaro não sai da boca do Lula. A gente até tenta ali, às vezes, viver alguns momentos sem essa polarização tão marcante, mas os dois puxam. Inclusive, ontem eu recebi mensagens aqui dos nossos ouvintes da Nova Brasil dizendo: "Por que você toda hora fala do Bolsonaro?" Eu falei: "Olha, porque o Lula fala toda hora do Bolsonaro e eu sou analista político e cubro o governo aqui em Brasília. Então, se o Lula falar do Bolsonaro, eu vou ter que comentar o Lula falar do Bolsonaro. Quando o Lula parar de falar do Bolsonaro, eu acho que eu vou ter mais chances de parar de falar do Bolsonaro também. Porque o que parece até aqui é que Lula e Bolsonaro têm uma fixação, seus olhos no retrato, fixação, minha assombração." Parece que é assombração, mas é uma fixação. E eu já brinquei aqui algumas vezes e acho que é meu sonho, viu? Um dia, num debate desses aí, vamos ver se vai ter debate de novo entre Lula e Bolsonaro, mas eu ainda espero que Lula e Bolsonaro um dia vão se olhar e o Bolsonaro vai cantar pro Lula assim, viu, Nonato? "Estranho seria se eu não me apaixonasse por você." E o Lula vai responder... "Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você." E o Bolsonaro vai continuar: "Quando Deus te desenhou, tá ok? Ele tava namorando." Um abraço aí pra você, Lula. Tá ok? Vem cá. Tá ok. Eu ainda sonho com um dia em que Lula e Bolsonaro vão ouvir aqui o resumo musical da semana e vão cantarolar músicas brasileiras de amor, de afeto, um pro outro, e essa polarização vai dar uma arrefecida pra valer. Agora, Michele, Nonato, essa semana também muita gente me perguntando. As pessoas acham que a gente, porque é jornalista, sabe de tudo, né? A gente só conhece quem sabe, cola em quem sabe um pouquinho para trazer a informação para o nosso ouvinte. Mas muita gente me perguntou: o Lula vai se candidatar à reeleição ou não vai? Porque o Lula deu uma declaração nesta semana ali, junto com os ministros, falando que o trabalho termina em 31 de dezembro de 2026. Então, mais uma vez, levantando essa dúvida. A gente lembra do estado de saúde do Lula,
a partir da queda que ele teve no banheiro do Palácio do Alvorada recentemente. A oposição tem certeza que o Lula é sim candidato à reeleição e que essa dúvida é parte da nova estratégia de comunicação do governo para tentar reduzir a pressão sobre o próprio governo. Agora, se você perguntar para valer mesmo, até para os petistas mais próximos do presidente Lula, ninguém crava. A política está muito, muito, muito imprevisível. Então, se o Lula vai buscar a reeleição ou não em 2026, não sei. Se o Tarcísio vai mesmo tentar a reeleição para o governo de São Paulo em 2026 ou vai arriscar o Palácio do Planalto, não sei. Se o Bolsonaro vai continuar inelegível até 2026, não sei, não sei. Ninguém sabe em Brasília com certeza, ninguém tem coragem de cravar nada aqui em Brasília em relação a 2026 ainda. Então, para tudo isso, eu cantarolo assim, Nonato e Michele. Nada sei dessa vida, vivo sem saber, nunca soube, nada saberei, sigo sem saber. Vamos um dia de cada vez, porque as coisas estão mudando e mudando cada vez mais rápido na política, porque tá difícil a vida de analista político no Brasil. Do nada, a gente está falando de Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Haddad, de repente surge tchê, Gustavo Lima. Então, assim, eu tô achando até que eu vou acompanhar o Big Brother Brasil, BBB, esse ano, porque pode sair de lá o novo presidente da República, não sei, nunca se sabe. Repito, tá difícil a vida de quem faz a análise política nos padrões de sempre aqui no Brasil, viu, Nonato e Michele? E para terminar, essa semana a gente teve também a preocupação crescendo aí em relação ao preço dos alimentos. Inclusive ontem Fernando Haddad tentou ali dar uma detalhada em relação ao que o governo está pensando em fazer para tentar segurar um pouco a alta dos alimentos, sobretudo, que está assustando muito brasileiros e brasileiras no país inteiro. E esta semana, o Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, deu uma entrevista e ele falou em intervenções nos preços. Isso assustou pra caramba muita gente, porque quando a gente fala em intervenção em preço, a gente está falando de uma coisa. Tem um conceito muito próprio, a intervenção no preço. E aí, imediatamente, horas depois, o Ministério da Casa Civil e, no dia seguinte, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, vieram a público dizer, olha, não, o ministro se equivocou. Ele não quis falar intervenções, ele quis dizer medidas, ações, e não intervenções. Foi um equívoco na comunicação. E aí, para a gente finalizar, eu soube aqui na nossa brincadeira do resumo musical de toda sexta-feira, claro, para a gente tornar a nossa vida um pouco mais leve no noticiário de sexta-feira, mas eu soube que Sidônio Palmeira, o novo chefe da comunicação, ao saber desse equívoco lá do Rui Costa, que falou intervenções e não eram intervenções, ele teria chamado os ministros e dito assim, ó, Michele Nonato, pessoal, antes de dar entrevista, me chama, chama o Sidônio, o novo chefe da comunicação, que ele vai te dar uma ajudadinha aí. Chama o Sidônio agora. Exatamente, boa, Nonato. O slogan não é mais chama o Meirelles, é chama o Sidônio, porque chega de equívoco de comunicação nesse governo, né? Pelo amor de Deus, é todo dia um equívoco de comunicação, Michele Trombelli. Ou então, Diego, pode ser, chama o síndico Sidônio. Vale também. Um bom fim de semana para vocês. Ó, esse feriado no sábado aí tá meio melou o feriado de vocês no dia de semana, não é isso? Ficou pro sábado. Né? Tá bom, mas tá ótimo. Tem muita coisa em São Paulo, né, por causa do aniversário e tal. Ficou tudo pro sabadão agora pra gente aproveitar aqui na capital. Valeu, Diego. Valeu, até segunda-feira. Até. São 7